Essa é a nossa quinta aula síncrona da disciplina de Inteligência Artificial aplicada aos processos químicos do segundo período do ano letivo de 2020. Tudo bem? Hoje eu falarei a respeito de uma aplicação da lógica fuzzy em engenharia química e essa aplicação vai ser a respeito do uso do controle fuzzy. Então eu vou focar em como construir um controlador fuzzy. E depois vou fazer uma aplicação em simulação no controle de nível de tanque. Né? O primeiro artigo sobre controle fuzzy no mundo foi publicado nesse periódico, aqui em 1975, pela dupla de pesquisadores Mandany e Assilian. Trabalho intitulado Um experimento na síntese linguística com controlador fuzzy, baseado no controlador em lógica fuzzy, tá? Ele foi trabalho referente ao controle de uma máquina a vapor, né? Feito no Queen Mary College, né? Antes do ano de 1973. Então, uma coisa que salta ao olhar é que o paper foi submetido em novembro de 73 e somente foi publicado em 1975. Ou seja, a gente tem aí um intervalo de tempo bem grande. Esse intervalo de tempo bem grande pode ser muitas coisas. É difícil a gente depreender se é porque o periódico teve poucos volumes no período ou se o trabalho foi submetido a muitas revisões. Eu acredito que possa ter sido uma mistura das duas coisas. Ou seja, como é um trabalho muito inovador, a comunidade que avaliou, os pares que avaliaram esse trabalho, eles podem ter demorado mais tempo do que normalmente levariam para fazer a avaliação. Então, esse trabalho é um trabalho muito importante porque ele é um trabalho absolutamente pioneiro. Isso no mundo. O primeiro artigo em língua portuguesa sobre controle fuzzy no Brasil, né, veio no segundo Congresso Brasileiro de Automática, em 1978, pelos pesquisadores Ricardo Tacht e Jorge Muniz Barreto, da PUC do Rio, né, do Departamento de Engenharia Elétrica, intitulado Controle de misturador de fluidos baseado em matemática nebulosa. Então a gente observa que entre o primeiro trabalho no mundo, né, houve um tempo significativo até que houvesse o primeiro trabalho no Brasil. Eu assisti no YouTube um vídeo do professor Fernando Gomide da Unicamp, que ele afirma, né, se eu entendi bem o inglês que ele estava falando, que o professor Ricardo Tacht trabalhou com o professor Mandany na Inglaterra. Bom, por que eu trouxe esses artigos? Eu trouxe esses artigos para deixar claro que controle fuzzy não é uma coisa nova. Não é uma coisa nova. Né? A gente já sabia isso, porque tinha falado que a lógica fuzzy tinha surgido em 1965, no trabalho de Zadeh, e com outras referências da década de 70. Né? O conceito de raciocínio aproximado de Zadeh, né? Ele mais ou menos equivale à época do trabalho do Mandany. Né? Então não é uma coisa nova. Bom, vamos traçar um paralelo entre controlador fuzzy e controlador tradicional. O controlador nebuloso ou fuzzy, ele guarda uma relação interessante com o controlador tradicional. A gente sabe que atualmente uma parcela muito significativa em quantidade dos controladores
são implementados por algoritmos computacionais. Na realidade, os controladores eletromecânicos eles caíram em desuso. Hoje em dia a gente tem controladores eletrônicos, sejam eles CLPs, ou sejam eles baseados em microcontroladores ou em PCs. A gente sempre está falando em software. Se a gente está falando em software, a gente está falando em controle digital. Se a gente está falando em controle digital, isso implica que todas as variáveis de entrada e de saída elas são abordadas através de variáveis amostradas. Então, o controlador clássico PID ele pode ser representado na forma velocidade a partir dessa equação aqui. A variação, interessante, né? Variação da ação de controle vai ser igual a um ganho proporcional, que é uma das constantes de sintonia, que multiplica a variação do erro, aqui eu tenho erro atual, né? Erro índice K é o erro atual, menos o erro anterior. Aqui eu tenho o intervalo de amostragem, para fechar as unidades. Aqui eu tenho a constante de tempo integral, que é mais um parâmetro de sintonia. Aqui eu tenho a constante de tempo derivativo, né? Que é o parâmetro de ajuste do termo derivativo. Aqui eu tenho de novo o tempo de amostragem. E aqui eu tenho a segunda variação do erro. Então, erro índice K é o erro agora, erro índice K menos 1 é o erro anterior, e erro K menos 2 é o erro 2 passos anteriormente. Bom, é possível provar que existe uma equivalência entre controladores fuzzy e controladores PID, a partir da comparação com essa equação. Eu não vou fazer aqui, mas essa comparação ela está disponível na literatura. Mas o que nos interessa é como que nós vamos usar controle fuzzy. Bom, a primeira coisa que salta ao olhar é a necessidade da base de regras, né? Então, quando a gente consulta Jäger, 1995, esse autor coloca que, dependendo da composição, da premissa e da consequência da regra fuzzy, nós vamos ter ações fuzzy equivalentes a, ou correspondentes a, ações P e derivativo. Proporcional, integral e derivativo. Então, por exemplo, se a premissa é, se o erro é alguma coisa, então a ação de controle eu vou ter o controle, a ação só proporcional. Se o erro é alguma coisa, fuzzy, e a variação na ação da ação de controle é alguma coisa, eu vou ter a ação integral. E assim por diante. Então, observe, para que eu tenha o controlador PID com as três ações proporcional, integral e derivativo, eu vou precisar ter o erro, a variação do erro, a segunda variação do erro. Bom, o que acontece? Isso já nos coloca a necessidade de termos três premissas. E isso nos coloca aqui por um princípio simples. Se eu estiver trabalhando com, imaginemos, três regras em cada uma delas, três regras para o erro. Negativo, zero, positivo. Podia ser pequeno, médio, grande? Não. Porque o erro ele pode ser simétrico com respeito à questão de não haver erro. Então eu coloco ele como negativo, zero e positivo. Estou fazendo cardinalidade 3. Mesma coisa para a variação, mesma coisa para a segunda variação. 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 ao cubo,
dá 27. 27. Ou seja, eu vou ter um número de regras já significativo. Se eu aumentar muito a cardinalidade, eu vou ter muitas regras. Isso talvez prejudique no processamento quando eu tiver que realizar o procedimento de inferência. Bom, segundo o professor Fernando Gomide da Unicamp, em 1992, o controlador fuzzy ele é composto por, a gente tem, daqui para baixo, todo controlador tem. Porque eu preciso que ele esteja em malha fechada com o processo, eu tenho sensores que vão medir as variáveis de interesse. Agora, essas variáveis de interesse vão ter que ser fusificadas. Então, aqui eu tenho a passagem do discurso de variável CRISP para a variável fuzzy. Como que é feito isso? Isso é feito a partir do uso da base de dados, onde estão armazenadas as funções de pertinência. Então, aquelas funções de pertinência que nós vimos na aula anterior, triangulares, por exemplo, que vão ter seus parâmetros de reta na parte ascendente do triângulo, na parte descendente do triângulo, são equações de reta. Elas vão ter coeficientes lineares e coeficientes angulares de reta. Né? Esses coeficientes eles estão na base de dados. Depois de fusificados, e observe, se eu estiver trabalhando com um controlador fuzzy do tipo PID, eu vou ter que trabalhar com fusificação do erro, da variação do erro e da segunda variação do erro. Essas variáveis vão para o procedimento de inferência fuzzy, que implementa um raciocínio aproximado. Então, aqui eu tenho o raciocínio aproximado fuzzy. Isso vai me dar uma saída, dependendo do tipo de raciocínio aproximado, que pode ou não necessitar ser defusificada. Se eu estiver usando o conceito de Mandani, a saída é fuzzy. E aí eu vou precisar defusificar. E, de novo, as nossas funções de pertinência de defusificação da ação, né, porque o que sai aqui é a ação de controle. Essa ação de controle, para ser defusificada, vai precisar de função de pertinência da ação. Então, essas funções de pertinência vão estar de novo na base de dados. As regras do raciocínio aproximado estão na base de conhecimento. Então, a base de conhecimento, ela detém a base de regras. Base de regras. Onde estão as regras? Aquelas regras aqui, ó. C, erro, igual, né? Fuzzy. Bom, a respeito da inferência. Só lembrando, né, a porção efetivamente fuzzy do controlador, ela recebe as variáveis CRISP, fusifica, passa para o universo fuzzy, faz operações de lógica fuzzy, onde essa operação de E aqui vai ser o mínimo, como eu falei na aula passada, e eu vou ter fatores de ativação. Esses aqui são os fatores de ativação de cada regra. Eles vão ser compostos por um procedimento. Por exemplo, eu vou falar daqui a pouco, pode ser qual deles é maior, pode ser uma média, pode ser um centroide de área, daqui a pouco eu vou explicar. E eles são defusificados. Quando a gente fala em tipo de raciocínio aproximado fuzzy e métodos de defusificação, né, nós temos uma variedade muito grande de algoritmos e a literatura cita eles. O mais importante é usar o E para operação de mínimo. Né, e os métodos de defusificação, como eu falei, eles podem ser o critério do máximo, a média dos máximos, o setor de área e o centroide de área, método do centroide de área. Então, vou explicar o método centroide de área. Aqui nós temos a premissa da regra, então é a parte do C, e aqui a parte da consequência, que é o então da regra.
Eu vou imaginar que eu estivesse trabalhando com erro e variação do erro. Né? Então eu tenho x e y. Aqui eu tenho dois exemplos juntos. Tá certo? Quando a gente precisa observar, né, que o exemplo é assim. Ó, a gente entra, aqui é o exemplo 1, aqui é o exemplo 2. No exemplo 1, x tem um determinado valor CRISP, e quando eu levo para calcular o valor da pertinência, né, aqui eu tenho a pertinência de x, e aqui eu tenho a pertinência de y. Quando eu faço a operação de mínimo, o valor menor entre essas duas alturas aqui, claramente é essa aqui. Né? Então, essa aqui seria a regra 1, por exemplo, a ativação da regra 1. Né? A ativação da regra 2, né, eu teria, de novo, eu entraria com os valores de x e de y para a regra 2, comparando o mínimo, né, claramente entre essa altura aqui e essa altura aqui, eu teria ativação do mínimo para esse valor. Se nós formos fazer o critério do valor máximo, comparando as alturas... aqui é a parte da consequência da regra. Então, aqui eu tenho as funções de pertinência da ação do controlador. Elas estão, esses dois triângulos, o valor da altura máxima do triângulo é esse aqui. Esse seria o valor CRISP, que corresponde ao máximo do triângulo. Então, quando eu trago da função de pertinência para o eixo do z, eu estou defusificando. Agora vamos pensar no método centroide de área. Pelo mesmo princípio, considerando a mesma altura na regra 1 e na regra 2, se eu tivesse essa figura e essa figura, para a função de pertinência da ação, eu teria essa área e essa área que seriam compostas, formando essa figura, e usando a fórmula do centroide de área, o centroide de área dessa figura ele está mais ou menos no entorno daqui. Né? Aqui é a fórmula do centroide de área. Então, a gente calcula a área total, calcula a área da figura e determina qual é a posição média em Z que nos dá o centro de área nessa coordenada. Então, o método centroide de área, ele é melhor, em tese, porque ele considera toda a composição da área. Observem que, dependendo do tipo de função de pertinência usado, esse cálculo pode ficar extremamente complicado. O uso de funções de pertinência não lineares prejudica muito o cálculo do centroide. Por quê? Porque aí vai ser necessário usar uma integração numérica para calcular a área abaixo da curva. Enquanto que, aqui, usando funções de pertinência lineares, eu consigo compor usando fórmulas de áreas de trapézio. Né? Então, não é um procedimento trivial. Não é. Né? Bom, com respeito à base de regras, quando a gente fala em controlador, nós já vimos que nós vamos falar de erro, nós vamos falar de variação do erro, e vamos falar de segunda variação do erro. Né? Então, antes de abordar esse gráfico, convém dizer que a literatura, né, cita 3 abordagens para obtenção da base de regras a ser utilizada no controlador. Uma delas envolve a dedução a partir da experiência do operador do processo. Então, a gente precisa fazer um questionário e aplicar esse questionário para o operador. O operador conhece as variáveis que ele acompanha, que ele mensura, não necessariamente usando equipamentos, mas pelo seu feeling, não só baseado em equipamentos, mas também pelo seu feeling, as variáveis de engenharia. E ele observa como que varia o erro, a variação do erro e a segunda variação do erro,
E aí nós tiramos, se a temperatura for alta, então faça tal coisa. Abra a válvula muito, abra a válvula pouco. Esse questionário. Isso é um procedimento bastante complicado. Nós vamos ter que passar esse conhecimento do operador para a implementação em software. Uma outra forma é a abordagem que utiliza uma descrição linguística, o modelo fuzzy do processo a ser controlado. Então, nós podemos pegar e tentar representar com palavras o que acontece nesse processo. Uma outra forma é uma abordagem baseada no modelo matemático do processo a ser controlado. Então, a gente tenta sintetizar essas regras automaticamente, já é um procedimento mais avançado e que nós só vamos conseguir fazer se nós tivermos um método de otimização. Mandani, tanto no trabalho de 1975 quanto no trabalho de 1979, o trabalho de 75 eu já falei, o trabalho de 79 é uma ampliação matemática do trabalho de 75, utilizou um método intuitivo na determinação das regras. E eu vou tentar usar esse método intuitivo para o exemplo do gráfico. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenha a situação onde eu tenho um processo transiente. Então aqui o processo é transiente. Eu não vou dizer que o processo é, certo? Eu tenho uma variável adimensional que deve ser mantida nesse valor de setpoint durante o máximo de tempo possível. E o único caminho possível para essa variável é somente cair. E eu evito que ela caia no seu valor, aumentando a ação. Então, o sistema é inverso. Ou seja, a variável controlada cai, enquanto que a variável manipulada aumenta. Só que a variável manipulada ela não é infinita. Então, ela satura e aí a variável controlada acaba caindo porque o processo é transiente. Então, vamos imaginar a região 1 e a região 2. Na região 1, o valor instantâneo me dá um erro positivo. Ou seja, o desvio, para esse meu exemplo, ele é definido como sendo o valor de setpoint, desculpa, dá um erro positivo, então significa que é o valor da variável mensurada, né? A variável controlada medida, menos o valor de setpoint. E aqui eu vou ter um erro positivo, aqui eu vou ter um erro negativo. Então aqui eu tenho desvio positivo e aqui eu tenho desvio negativo. É claro que a partir do ponto F, quando eu sustento tanto o erro é zero, quanto a variação do erro é zero, quanto a segunda variação do erro é zero. Então, no ponto F, o que nós temos? Nós temos que o erro é zero, a segunda variação a variação do erro é zero, e a segunda variação do erro, ou seja, a diferença das variações de erro, também é zero. Qual deve ser a ação aqui? Bom, se depreende que a ação deve ser próxima da ação em estado estacionário. Só que aqui eu não tenho estado estacionário. Então, essa ação vai ser próxima de zero. Porque o controlador ele está sujeito a não fazer nada. Se eu tenho erro, variação do erro, porque a situação seria a situação que eu desejaria. Na situação E, onde eu tenho o máximo aqui, eu tenho erro e eu observo que eu tenho um máximo local. Então, fazendo uma analogia com as derivadas, porque a variação do erro e a segunda variação do erro mantém uma analogia com a primeira derivada e a segunda derivada. Nesse caso aqui, a segunda derivada é zero. Então, o que eu tenho? Eu tenho necessariamente que tomar uma ação, mas essa ação não vai ser uma ação grande. Né? Se eu continuar com essa linha de raciocínio, e vocês podem encontrar essa linha de raciocínio na minha dissertação de mestrado, basta procurar por Dutra Pereira 1999 na Unicamp, e vai ter toda essa descrição da base de regras, né, de como se faz essa descrição da base de regras. Nós vamos conseguir montar uma matriz
função da nossa cardinalidade. Vamos imaginar que eu estivesse trabalhando só com duas variáveis de entrada, somente com erro e variação do erro. Trabalhando com cardinalidade 3, eu teria 9 regras. Então a gente consegue montar uma tabela, igual essa tabela que eu trago aqui. E aí, observem que no ponto onde o erro é 0 e a variação do erro é 0, a saída, que é a ação, que nessa tabela de dupla entrada, né, eu entro com erro nas colunas, erro, entro com variação do erro nas linhas, e a leitura é ação. A ação é 0. E aí, função, se o erro é positivo ou negativo, eu tenho erro negativo para situação onde eu necessariamente tenho variação do erro positiva, eu teria ação 0. Observem que isso aqui ficou uma matriz. Na diagonal principal, eu tenho esse comportamento e na diagonal secundária eu tenho esse comportamento. Se eu atribuir o valor, uma codificação, menos 1, 0 e 1, olha como é que fica interessante. Fica menos 1, 0. Menos 1, 0, mais 1. 0, mais 1, mais 1. Com respeito à diagonal principal, eu tenho duas matrizes triangulares simétricas com respeito a mais 1 e a matriz negativa, menos 1, menos 1. Tá? Ou seja, isso me dá a ideia de que o procedimento de Mandelin criou, se eu fosse representar esses valores num gráfico, um plano que é simétrico com respeito à origem, gerando valores positivos e negativos. Então, se eu fizesse um gráfico 3D da ação, função do erro e da variação do erro, o que eu teria? Eu teria um plano. Esse plano deixa bem claro que eu estou trabalhando com funções de pertinência, com uma base de regras de característica linear. Isso ajuda bastante a entender por que existe uma equivalência entre o controlador fuzzy e o controlador fuzzy baseado em regras do tipo Mandelin e o controle clássico P&D. Além disso, essas regras, se eu fizer essa codificação numérica, elas podem ser determinadas usando procedimentos algorítmicos baseados em otimização. Bom, essa metodologia para determinação de regras somente serve para problemas pequenos, é óbvio, né? Com um pequeno número de variáveis envolvidas e onde as interações entre as variáveis consideradas sejam claras para o projetista. Então, eu sei que existe aquela relação que eu falei, de que quando a variável cai, eu evito que ela caia, no meu exemplo, aumentando o valor da variável manipulada, no meu exemplo. Essa determinação de regras é um dos pontos mais importantes e é onde existe a convergência com outras técnicas de inteligência artificial. Então, por exemplo, a professora Godjevac, em 1995, simplificou o problema da determinação de regras utilizando redes neurais. E o professor Fernando Gomide, no trabalho de 1998, cita que para a determinação das regras pode ser usados algoritmos genéticos para determinação automática dessas regras. Então, a determinação dessas regras, ela vai usar ou um algoritmo de otimização ou um treinamento baseado em redes neurais que também usa técnicas de otimização. É uma alternativa. Por isso que a terceira classe que eu falei anteriormente estava baseada num procedimento matemático para a determinação dessas regras. Então, se eu tiver um simulador de processo, por exemplo, e eu conseguir acoplar nele o meu controlador fuzzy, eu posso testar, por tentativa e erro, quais seriam as regras que funcionariam.
foi mais ou menos o que Mandani fez. Só que Mandani fez numa máquina de 12 bits, um computador muito antigo chamado PDP-8. Tá? Bom, que era esse computador, foi um computador que fez muito sucesso, e é um computador muito famoso na história da computação, porque foi o primeiro computador que Bill Gates usou, quando ainda era jovem, para aprender a computação. E mais do que isso, é um computador que era do tamanho de um frigobar, mais ou menos. Bom, vamos adiante. Quando a gente falou nas funções de pertinência, essas funções de pertinência, elas são lineares. Então eu preciso de uma equação geral para um triângulo qualquer quando eu faço as funções de pertinência. Para facilitar, eu uso funções de pertinências lineares simétricas. Então, a pertinência de x vai ser dada a função das equações que eu apresento aqui, tá certo? Onde eu tenho, para a parte ascendente, quando x está entre a menos alfa até a, 1 menos a menos x sobre alfa. Então, isso aqui é uma equação de reta. Se eu considerar o caso mais genérico, onde o triângulo não é simétrico, com respeito a onde eu tenho esse triângulo aqui, que é um triângulo de 3 lados diferentes, um triângulo escaleno, né, composto por 2 triângulos retângulos, né? O que eu tenho? Eu tenho que a pertinência de x é 1 menos x menos a sobre beta, se o x estiver entre a e a mais beta. Fora daqui, fora desse intervalo, quanto é a pertinência? A pertinência é zero. Né? Essa equação vai ter que estar no nosso programa controlador fuzzy. Bom, para poder tratar um exemplo, eu vou pegar uma coisa bem simples, que é um caso que os meus estudantes sabem que eu trabalho, que é o exemplo número 1 de controle, que é o tanque aberto de descarga aberta. Tanque aberto de descarga aberta. Então, o que nós temos? Nós temos o problema de controlar o nível H. Quando eu tenho uma entrada FI, F1, eu vou chamar, e aqui eu vou ter a saída F2. Fazendo o balanço material e fazendo as devidas considerações, que é problema isotérmico, sem reação química, a gente chega a uma equação que dH dt é igual a F1 menos F2 sobre a área transversal do tanque. A área transversal do tanque é isso aqui. Essa válvula de controle aqui, a válvula de controle, ela define F2 através da equação característica da válvula. F2 igual a ação de controle, que vai ser a variável que vai vir do controlador, que decide se abre ou fecha, vezes CV da válvula, que é uma característica da válvula, vezes raiz quadrada da massa específica do fluido, a água, vezes a gravidade, vezes o nível H. Então, se o objetivo for manter um H de set point, nós vamos atuar sobre a válvula. Então, a variável manipulada é a abertura da válvula F2. Essa é a variável manipulada. Então, eu manipulo F2 e controlo H. Então, eu vou usar um controlador fuzzy para fazer essa aplicação. Né? Como aqui eu tenho relativamente pouco tempo, né, eu vou pegar o código pronto. E à medida que eu for falando, tá certo? Eu vou explicando a maior parte que eu puder do código. Né? Então, usando o Scilab, né, como é costume, aqui está a seção de inicialização, onde eu defini o valor de F1, F2, H, tempo igual a zero, set point é 1 metro. Eu usei um DT grande, 0.07, para acelerar o método de Euler. Aqui está a constante da válvula, 0.075. Eu não vou entrar nos detalhes a respeito de como se define o CV, isso foi explicado no controle 2, mas tem a ver com a arranjabilidade da válvula. E aqui começa a parte em si do controle fuzzy. Então eu defino as variáveis erro, erro 2, var 2, var 2 erro e var erro. Erro, var erro e var 2 erro são as variáveis associadas com a primeira, o erro, a variação do erro e a segunda variação do erro.
Quando nós vamos definir as funções de pertinência, lembra dos valores alfa e beta? Os valores alfa e beta, eles são, na realidade, os limites da função de pertinência no eixo dos x, onde entra com valores CRISP. Eles são chamados fatores de escala. Eles têm a ver com a sintonia do controlador fuzzy. Então, nós vamos ter limites das funções de pertinência da ação, da segunda variação do erro, da variação do erro e do erro, porque eu vou fusificar erro, variação do erro e segunda variação do erro, e tenho que desfusificar a ação. Aqui o algoritmo é um algoritmo do tipo Mandelin. Se fosse Sugeno era bem mais fácil, porque eu não precisaria ter etapa de defusificação. Por quê? Por causa que a saída na regra do tipo Takahashi-Sugeno é CRISP. Bom, da onde que eu tirei esses valores 0,1, 0,01, da minha experiência de usar o software? Então, observe, se o meu setpoint é 1, cadê a altura do setpoint? Está aqui, 1. E eu estou usando um limite do erro de 0,01, eu estou dizendo para o algoritmo de controle fuzzy que eu aceito um erro de 1%. É isso que eu estou dizendo. Bom, como eu preciso de funções de pertinência simétricas, eu vou ter o limite inferior do erro e o limite superior do erro. Eu estou considerando funções de pertinência que são simétricas com respeito a valor zero. Então, vou ter o limite inferior do erro menos 0,05, o limite superior do erro mais 0,005, metade de 0,01. A mesma coisa para a variação do erro, a mesma coisa para a ação, a mesma coisa para a segunda variação. E isso vai definir que eu tenho ranges. Os ranges do erro, da variação do erro, da segunda variação e da ação, são aqueles valores que eu coloquei lá em cima de 0,01. Área total e WTOT são variáveis usadas na defusificação, porque eu vou usar o método central de área. Bom, inicialização dos parâmetros do controlador. Aqui está a função que gera a base de regras, é a equação do plano da base de regras de Mandelin. Como eu estou usando, eu vou usar o controlador PID, eu vou usar erro, variação do erro, segunda variação do erro, eu vou ter necessariamente o conjunto que eu falei de 27 regras, porque eu estou usando cardinalidade 3. Se eu usasse aqui, definisse funções igual a 5, eu teria uma quantidade absurda. Eu teria 5 vezes 5 vezes 5, 5 ao cubo, que dá 125 regras. Né? Bom, isso vai impactar bastante, né, quando a gente for fazer o processamento. Aqui eu tenho o cálculo do erro, que é a altura menos a altura do tanque menos o setpoint. Aqui eu tenho os cálculos de erro e variação do erro. Aqui eu tenho a etapa de fusificação com a equação de reta que eu apresentei anteriormente. Então, esse código foi adaptado do mesmo código que está disponível na minha dissertação de mestrado. Se alguém quiser, esse código é só esse código que está disponível faz 22 anos. Esse código é um código velho. Certo? É o código. E vocês vão ver que os nomes das variáveis que estão aqui são os mesmos nomes de variáveis que estão na minha dissertação de mestrado. Então, se alguém quiser pegar o código, é só baixar do repositório da Unicamp a minha dissertação de mestrado e usar o código. Está lá disponível. Esteve há 22 anos disponível. Bom, aí o que acontece? Aqui, né, nós vamos calcular as pertinências, vamos substituir os valores de erro nas equações e calcular as pertinências do erro da ação, do erro, da variação do erro e da segunda variação do erro. E, finalmente, né, depois de calcular essas pertinências na substituição das retas, não é uma coisa trivial, nós vamos para o código do motor de inferência fuzzy. Aqui que começa o raciocínio fuzzy. Então, para todos os erros, para todas as variações dos erros, para todas as segundas variações, nós vamos fazer a determinação de quem é menor. Quem é menor. Porque nós estamos usando a operação de inferência baseada no E lógico. E no E, usando a ideia de que a pertinência equivale ao conjunto intersecção. E aí nós vamos inferir usando o conceito de intersecção, como eu apresentei na aula anterior. Isso vai nos dar que nós precisamos saber qual é a regra que está sendo avaliada, porque eu vou avaliar as 27 regras. Então,
por causa disso aqui, por causa desse laço de fora aqui, que vai ser levado em todas as funções de pertinência do erro, em todas as funções de pertinência da variação do erro, em todas as funções de pertinência da segunda variação do erro, é que eu não posso aumentar muito a cardinalidade, porque senão vai demorar muito tempo. E todo mundo que trabalha com controle sabe que esse problema é um problema muito simples e que ele é muito simples de ser feito com controle PI clássico. Controle PI ou PID ou até proporcional. Então, uma das desvantagens que a gente observa do controle fuzzy, se o controle fuzzy aplicado para problemas simples, ele fica simplesmente só com características didáticas. Né? Por quê? Por causa que é muito mais fácil usar o controle clássico para sistemas simples. Mas aqui eu precisava de um exemplo para mostrar que o código fuzzy funciona. Bom, depois que eu determinar o grau de ativação de cada regra, nós calculamos a área da figura e defusificamos. Bom, determinei a ação. Se a ação for maior que 1, a válvula não pode abrir mais do que toda, a ação é igual a 1. Se a ação for negativa, a ação não existe ação negativa para um problema onde eu tenho válvula de controle sendo aberta. Né? A posição máxima de fechada é fechada, não existe vazão negativa. A vazão F2 vai ser ação vezes CV vezes a raiz quadrada de ρ de H, como eu apresentei antes. A equação diferencial que descreve o nível DHT igual a F1 menos F2 sobre A. Aqui eu tenho o cálculo do método de integração de Euler, para simplificar. Podia ter usado, desculpa, poderia, usei Euler. Aqui estão as variáveis dobradas para fins de gráfico. Aqui eu armazeno a ação para poder graficar a ação e fazer a discussão. E acabou o código. Então, observe, o problema cresceu, de controle cresceu bastante. Se eu for parar para pensar, se eu for fazer um controlador clássico usado em simulação, eu tenho a linha que calcula o erro, a linha que tem a equação do PID, duas linhas associadas ao filtro saturador. Eu tenho 4 linhas, se eu for usar controle clássico. Se eu for usar controle fuzzy, só na parte fuzzy, eu tenho, óbvio que eu tenho linhas em branco, então esse cálculo vai ser um cálculo que vai ter algum erro. Né? Começou no 227. Observe, eu tenho mais de 100 linhas. Bem mais de 100 linhas. Então, o controle fuzzy é um controle mais complicado de ser implementado que o controle clássico. Isso explica por que a maioria das pessoas não desenvolve, não implementa seu código à unha, igual eu implementei esse aqui. O pessoal já usa as bibliotecas, os toolbox do MATLAB, por exemplo, que tem lá um toolbox de lógica fuzzy. Né? Cada um com a sua filosofia de implementação. Né? Eu continuo ainda acreditando na necessidade de, enquanto pessoa que trabalha com esse tipo de desenvolvimento, de implementar os meus próprios algoritmos. Eu acho que eu reinvento a roda. Isso tem consequências boas e consequências ruins. Mas todo mundo interessado em saber o que acontece se eu rodar o código. Então, vamos ver qual variável que eu estou graficando. Estou graficando o nível em função do tempo. Então, o setpoint era 1, o tanque começava vazio. Né? O nível era 0. Aqui eu tenho a válvula totalmente aberta. Aqui está o setpoint, então eu tenho um overshoot. Tá? Aqui o overshoot. E está aqui a resposta em estado estacionário. Porque o sistema que tem entrada contínua e saída contínua, é alcançado o estado estacionário com setpoint 1. Né? Vamos ver o que acontece com respeito à válvula. Eu vou acompanhar se a válvula abre e fecha. Rodei de novo agora pedindo o gráfico da ação. Então, observe. Aqui a válvula está toda fechada. Eu falei aberta antes, desculpe, lá era a vazão máxima, então a válvula está na saída, vazão fechada, está aqui, ó, 0. Até que o erro, a variação do erro e a segunda variação de erro, cai na região de atuação do controlador, onde ele não está saturado, nem para baixo nem para cima. E aí ele
começa a atuar, particularmente até aqui a válvula abre bastante, e aí a velocidade com que ela abre cai, aqui a válvula fecha de novo, aqui a válvula abre, aqui a válvula fecha, ela oscila. Então observe, eu tenho uma variação absurdamente suave de como a válvula abre e fecha. Se eu implementar esse mesmo algoritmo em controle clássico, com 4 linhas, para conseguir esse desempenho que eu consegui com o controle fuzzy, eu vou precisar atuar de forma muito mais intensa sobre a válvula. Ou seja, eu vou submeter a válvula a um desgaste maior. Então essa é a grande vantagem do controlador fuzzy. A ação é mais suave. Por quê? Porque existe a possibilidade da gente regular não só como que se atua com respeito às variáveis de entrada, mas também quanto à consequência da regra. Essa é a grande diferença, né? Então a gente precisa falar a respeito de quais são as vantagens e desvantagens do controlador fuzzy. Bom, nos anos 80 e anos 90, controladores fuzzy era quase que marketing. O que aconteceu? O desenvolvimento dos controladores fuzzy foi feito fundamentalmente no Ocidente, pelo trabalho de Zadeh, pelo trabalho de Mandarin. Na década de 80, os japoneses eles se apropriaram muito bem desses conceitos e aplicaram em engenharia, desenvolvendo chips eletrônicos, baseados em lógica fuzzy. E embutiram esses chips nos circuitos eletrônicos de controle de eletrodomésticos. Então passou a ter máquina de lavar roupa com lógica fuzzy, micro-ondas com lógica fuzzy, fornos elétricos com lógica fuzzy. Qualquer forma de dispositivo que precisava ter um controlador automático e que podia funcionar em malha fechada, né? Porque nem todos esses dispositivos, dependendo do tipo de sensor, ele vai funcionar em malha fechada, né? Tipo o nosso micro-ondas, por exemplo, ele funciona. Ele é um controlador baseado em timer, não tem probe lá para medir a temperatura do alimento. Então ele não é malha fechada. E os japoneses fizeram isso muito bem. A gente sabe que existe a regra de Takashi Sugeno, e está aí a participação, uma das muitas participações dos japoneses no desenvolvimento dos controladores fuzzy. A aplicação mais famosa do controle fuzzy de longe é no trem-bala de Sendai. Então, o piloto automático do trem-bala de Sendai era baseado em lógica fuzzy. E uma das constatações dos usuários era que ele era muito mais suave, tá? De acordo com o que eu acabei de falar. Bom, deixa eu fechar aqui, voltar para a apresentação. Então, nós vimos como exemplo controle fuzzy. Não é um assunto trivial, tá certo? Quem tiver maior interesse, por favor, procure a minha dissertação de mestrado. Procure por Dutra Pereira, 1999, no repositório da Unicamp. Desenvolvimento de controladores nebulosos na operação da coluna de destilação embatelada. Certo? Então agora eu posso dizer que o exemplo que eu apresentei lá era o exemplo da concentração de uma coluna de destilação embatelada. Tá certo? E eu agradeço a atenção de quem ficou até aqui. Meu muito obrigado e fiquem bem.